Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação das feridas, contando um pouquinho sobre a história clínica e o exame físico. A gente vai dividir essa aula em dois momentos. O primeiro momento a gente vai estar aqui fazendo através dessa videoaula e depois a gente vai estar discutindo presencialmente, desculpa, não presencialmente, mas de forma remota, mas ao vivo, os casos clínicos e também mais algumas outras informações que eu quero apresentar para vocês, ok? Então, a gente vai abordar a avaliação das feridas no contexto clínico e também de forma global, que eu acredito que seja o mais interessante para vocês, no tratamento de doenças com e sem manifestações. E isso é super importante a gente destacar que essas manifestações cutâneas, elas precisam ser avaliadas dentro de um contexto global, não somente no contexto local da lesão, no leito da ferida, certo? Descrever os recursos tecnológicos para essa avaliação. Em alguns momentos a gente vai ter que dispor de alguns recursos e a gente vai também estar discutindo isso com vocês, ok? Então, o que iremos avaliar? Então, a gente pode se deparar com pacientes na UTI, onde a gente tem uma questão global muito mais crítica e mais difícil de ser avaliada, onde a gente precisa avaliar não só o leito da lesão, o contexto local, mas também as medicações, as drogas vasoativas, e a gente também vai destacar alterações hemodinâmicas pulmonares que precisam de uma atenção para essa lesão, ok? Bem, e a gente também vai ter alguns casos onde a gente vai encontrar diretamente a lesão exposta, para a gente poder já tratar, olhar e ver as manifestações dessa lesão de forma bem mais clássica. Esse baixo Irove. Bem, e se a gente observar essa lesão, a gente já pode destacar que é uma lesão que precisa de uma avaliação mais precisa, dentro do contexto das camadas que a gente estudou no encontro passado. A gente também vai destacar a questão de localização, do aspecto do odor, né, da quantidade de secreção que está saindo. Alguns desses fatores já são clássicos para vocês. Então a gente precisa agora também destacar algo além disso, além do que é visível a olho nu, né? Então a gente precisa começar a observar os outros fatores que podem interferir dentro dessa lesão e que fazem parte da avaliação clínica global dessa lesão. Não só da lesão, mas também do paciente de uma forma geral. Bem, o que a gente vai destacar é a compreensão da doença de base. Eu posso até usar uma frase que é muito recorrente, a gente está dizendo isso, mas é algo que eu sempre uso nas minhas apresentações, é que os enfermeiros e a equipe de enfermagem, de uma forma geral, elas não tratam feridas, elas trocam curativos. Claro que trocar o curativo faz parte do tratamento da lesão, mas é só isso que as pessoas fazem, geralmente. Trocar o curativo. E esquecem de fazer esse exame físico, esse detalhamento, essa melhor compreensão. E dentro desse ciclo, a primeira coisa é conhecer a doença do paciente. Como aquela doença está interferindo nessa lesão? Como aquela doença pode ter um risco para uma lesão também, isso é importante. Então, a gente vai começar a observar dados laboratoriais, dados de. Começar a observar também como aquela lesão se manifesta no decorrer do tratamento daquela doença e se aquela lesão tem ou não relação direta com a doença de base do paciente. Se a gente lembrar de vamos dizer assim, de doenças clássicas, como a gente até comentou na aula passada, como
diabetes, e aí a gente vai ter uma neuropatia diabética. Se a gente pensar em doenças infecciosas como herpes, vai ter uma lesão característica. Se a gente pensar também na erisipela, que a gente vai ter um momento para falar sobre ela, também sabe que é uma lesão infecciosa, ela vai ter uma manifestação cutânea. Então, acaba que algumas doenças vão ter essa relação direta. O estado nutricional, a gente vai destacar principalmente o IMC e taxas metabólicas, lembrando que isso nem sempre é realizado. O estado nutricional ele é um dos pilares do tratamento de um paciente com ferida. E destacando também que esse estado nutricional ele pode interferir radicalmente no tratamento dessa lesão. Então, se a gente não cuidar muito bem desse estado nutricional, tentando dar alguma suplementação, ou tentar observar onde está, né, a necessidade principal do paciente, a gente vai ter problemas, ok? E as taxas metabólicas, que a gente também vai observar, né, que também tem a ver com a doença de base dele. No caso de um paciente que tem alterações endócrinas, alterações de absorção intestinal, como doença de Crohn, ou até mesmo um paciente que está com quadro de fístula enterocutânea, ou o paciente que está em coma, que não consegue fazer dieta oral, vai ter que fazer uma dieta interal ou parenteral. Tudo isso deve ser avaliado dentro de um contexto de uma lesão. E nos exames laboratoriais, a gente vai ter um destaque muito grande para o hematócrito e hemoglobina, que vão ser agentes que vão auxiliar dentro do processo de cicatrização, oxigenação tecidual, o leucograma do paciente como um marcador de infecção, certo? Lembrando que os extremos do leucograma, né, tanto muito baixo ou muito alto, ele é indicativo de sinais plaquetas, já que a gente precisa da plaqueta como agente coagulativo, né, dentro de uma lesão que está sangrando ou com risco de sangramento. O PCR também é um indicador de infecção, e INR que é um indicador de coagulabilidade. E lembrando que tanto as plaquetas como o INR, eles também precisam ser avaliados em pacientes que vão ser submetidos a procedimentos cirúrgicos ou instrumentais relacionados à lesão. Então, a gente não vai falar hoje, mas tem uma aula sobre desbridamento e a gente vai reforçar isso com vocês. A glicemia, seja ela venosa ou a capilar, ela é válida para poder a gente avaliar também esse estado de hiperglicemia, sabendo que a hiperglicemia ela desfavorece de forma drástica também a cicatrização. Então, taxas glicêmicas acima de 200 mg, a gente já sabe que o paciente entra em um estado de baixa cicatrização ou epitelização tecidual. Okay? E a albumina também, que é um agente, uma proteína que também nos ajuda dentro da questão da osmolaridade sanguínea, e também nos ajuda dentro da questão do edema, principalmente em extremidades. Né? Então, quando a albumina está baixa, o paciente tem uma maior tendência a ter quadros edemaciosos, né? Principalmente em membros inferiores. Ok? Avaliação hemodinâmica, respiratória, então pressão arterial, frequência cardíaca, isso é importante. Lembrando que taxas muito baixas diminuem a perfusão tecidual em extremidades. E a respiração também a gente vai observar a saturação, taxa de IO2, PCO2, que nos ajuda também a identificar como anda essa metabolização do oxigênio e a taxa se está dentro da normalidade ou não, que também vai ocorrer dentro disso, chegando até o leito da ferida também, ok? Medicações com influência no processo de cicatrização, depois eu vou comentar um pouco mais sobre isso, mas a gente pode destacar o que a gente já comentou no encontro passado, dos corticóides, dos anti-inflamatórios principalmente. A gente vai também ter os antiteoplásicos. A gente também vai ter algumas medicações que alteram a questão do sistema nervoso central, que vai deixar o paciente mais imóvel, né, mais letárgico. Isso também interfere na cicatrização. Aquela ética, já que a gente também vai identificar se o paciente tem condições de realizar movimentos e dentro desses movimentos, se essas áreas elas são ativas ou inativas, né? Então, lembrar de um paciente que tem uma lesão na perna, no membro, né, perna ou braços,
de uma forma geral, a gente precisa saber se aquele membro ainda é ativo, se ele ainda tem massa muscular adequada, se ali a gente ainda consegue ter uma boa circulação, ok? E a gente sabe que essa estrutura músculo-esquelética, ela é fundamental para a sustentação também daquele membro e daquele órgão, ok? O estado mental, a gente vai também observar, fazer uma avaliação mínima, né, do estado mental do paciente para identificar as questões de orientação para o autocuidado com essa lesão. Também identificar se ele não é um agente facilitador do processo por ter um estado mental alterado, né? E isso é super válido, porque a gente vai precisar depois acionar familiar ou cuidador. E a dor que eu coloquei aqui dentro do processo, que a dor é um dos fatores que a gente mais avalia hoje no cuidado de feridas que são de difícil cicatrização, já que muitas vezes o paciente ele não vai ao serviço ou não deseja às vezes fazer a troca do curativo, esse manejo mais apropriado da lesão devido à dor. A dor é um desconforto, então isso limita muito o paciente a realizar o cuidado mais apropriado com essa lesão, ok? Então, pessoal, faltou avaliar a ferida, né, professor? Porque eu falei de tudo menos examinar a ferida. Então, isso é um momento para vocês começarem a refletir que a ferida, muitas vezes o leito, aquilo que é visível, vai ficar sempre por último. A gente precisa avaliar vários pontos, e aqui eu estou fazendo uma listagem e uma discussão muito breve de tudo isso que eu estou falando. Cada ponto desse requer um instrumento, muitas vezes requer de você um tempo a mais, requer de você estratégias para fazer essa avaliação. Então acaba que a lesão ela vai realmente ser a última coisa que vocês vão avaliar, depois de conhecer muito bem esse paciente. Então não tenham pressa em ir logo examinar a lesão. A gente precisa realmente fazer uma avaliação bem mais precisa de todos esses fatores para depois chegar realmente na lesão. Aqui eu não coloquei alguns exames específicos, né, exames de imagem, porque eu acredito que eu vou conseguir abordar isso nas outras aulas, ou até mesmo a professora Vivian, em algumas aulas, porque a gente vai ter como exames de imagem principalmente os dopplers vasculares, que também nos ajudam muito a identificar se aquela lesão é uma lesão vascular de origem venosa ou arterial, e também a gente consegue ter uma visualização melhor da circulação daquele membro, que nos ajuda também a ter essa identificação, ok? Às vezes até uma arteriografia nos ajuda a identificar esses pontos também, mas acredito que o Doppler aqui, ou um ultrassom, nos ajudaria de forma bem significativa. E nas lesões que têm quadro infecciosos, né, associados, a gente vai ter o recurso de outros exames, né, como a cultura de células, para poder identificar realmente se aquela manifestação é causada por algum germe específico e qual é esse germe, para poder ter uma atuação mais precisa com o antibiótico, ok? Bem, então resumindo, a gente pensar na ferida, a gente vai pensar em edema, em nutrição, em quadros infecciosos ou riscos de infecção, como está essa perfusão tissular mais interna, né? Se aquele é um membro que já é afetado, é atrófico, ok? Questões genéticas, a gente já também discutiu isso no encontro passado. Se são doenças genéticas que têm associação com aquela lesão, a própria imunidade do paciente que coloca ele em risco de forma moderada, a idade do paciente, a gente também discutiu um pouco disso na aula passada, já que o envelhecimento cutâneo, ele coloca o indivíduo com a recuperação mais lenta depois de uma lesão instalada. Se ele tem alguma doença crônica, né, aí tem diabetes, mas tem outras doenças crônicas, como está a oxigenação desse membro e a compressão daquele membro para ter um melhor retorno venoso, ok? Mas a gente vai discutir algum desses pontos de forma bem mais precisa, e a gente vai deixar isso também aberto para vocês perguntarem mais na hora do momento dos casos clínicos. Bem, a gente tem como sistema de avaliação
já do leito, que era o que estava faltando, do leito da ferida que a gente estava observando, a gente avaliou tudo, esqueceu da lesão, né, pessoal? Mas a gente vai avaliar agora de forma mais precisa. Então a gente tem o sistema TIME, que é um mnemônico em inglês, né, que seria o tecido, então avaliar qual tipo de tecido está ali presente. E aí para o tecido a gente vai ter outro sistema de classificação, mas geralmente vocês vão classificar esse tecido como tecido necrótico, ou um tecido esfacelar, ou um tecido de granulação, tecido de epitelização, ok? Se ele tem algum quadro de infecção ou não, lembrando que essa infecção a gente vai observar não só pelo aspecto laboratorial, mas também local, questão do odor, quantidade de secreção purulenta, a questão do próprio sinais inflamatórios ao redor da lesão, no caso aqui a perilesão, o M aqui vai ser relacionado à umidade, né, a quantidade de umidade. Lembrando que a umidade é um dos fatores hoje que mais está envolvido com a cicatrização da lesão, porque essa umidade ela deve ser controlada. Excesso de umidade atrapalha a cicatrização e a baixa umidade também diminui a taxa de cicatrização, né? Ela atrasa também a cicatrização. Então a gente deseja hoje ter uma umidade controlada. E o E, que seria trabalhar os bordos da ferida, né? E aqui também vai um termo novo para vocês. A gente sempre ouve falar bordas, né, com A, mas o termo técnico correto é bordos, certo? Bordos da ferida ou da lesão. E também a gente já tem grandes avanços científicos nessa área, onde já se sabe que nas feridas de segunda intenção, o manejo da ferida ele deve ser todo voltado para o bordo da lesão. Então a gente muitas vezes quer se preocupar com a lesão como um todo, mas se você não tiver condições de lidar com toda a lesão, você pode se concentrar principalmente com o bordo, porque a gente já sabe que essa cicatrização vai do bordo para o centro da lesão numa ferida que segue com uma cicatrização por segunda intenção, ok? E aí dentro desse bordo a gente vai observar se tem umidade, se ele está ressecado, se ele tem queratose. E aí vai ter uma infinita possibilidade de avaliação e de intervenções que a gente vai trabalhar a partir de cada uma dessas situações, ok? Em relação ao tecido, a gente tem o sistema Red, Yellow, Black, né? E traduzindo seria o sistema vermelho, amarelo e preto, que você já pode, pela coloração, também é um mnemônico bem interessante para quem está aprendendo, de observar que tudo aquilo que é vermelho no leito da ferida, ou pelo menos que predomina vermelho, é o red, né, que seria um tecido de granulação, um tecido mais viável, e que se trata desse epitélio que está se renovando, né, e que também tem uma característica de ser mais úmido, brilhoso, né, e que também ajuda, né, nesse processo infeccioso. O amarelo nada mais é do que o exudato fibroso, e seus tecidos são moles e desvitalizados, podendo estar colonizados ou favorecendo a instalação de infecções. Esse amarelado também a gente pode chamar isso de esfacelo, que eu vou falar um pouquinho dele já. Lembrando que algumas literaturas antigas ou alguns profissionais ainda que persistem em usar o termo fibrina, mas esse termo é totalmente mas em desuso, né, porque a fibrina ele é um dos componentes do esfacelo. E lembrando que a fibrina a gente não consegue vê-la, né, de olho nu. Mas nada mais é do que um tecido morto, né, desvitalizado, né, mas que ainda está ali se decompondo, ok? E o preto já é um tecido desvitalizado, morto e seco, né, que ele pode formar essa capa escura, né, que a gente também pode chamar ela de escara, ok? Então, quando vocês ouvirem falar o termo escara, nada mais é do que uma placa de necrose seca e preta, certo? E é um tecido que já tem indicação clínica de desbridamento direto, ok? Então, esse exudato é produzido como parte da resposta do corpo aos danos dos tecidos, que é essa eliminação que vai sair. Então, quando a gente vai fazer a remoção, a limpeza de um curativo, ao tirar a gás que está ali preenchendo aquele espaço, a gente vai observar esse exudato,
que nada mais é do que uma solução constituída de água, eletrólitos, proteínas, mediadores inflamatórios, proteinases, decorem bem esse nome, proteinases, fatores de crescimento, metabolismo, vários tipos de células como neutrófilos, macrófagos e plaquetas, que são os agentes que estavam atuando ali no processo inflamatório para limpar o leito da ferida, e também possíveis micro-organismos que possam estar ali, ok? Lembrando que esse exudato ele também tem outra classificaçãozinha que eu vou já mostrar para vocês em termos de coloração e aspecto, certo? Mas lembrar que dentro desse contexto do exudato, hoje ele também vem sendo estudado de forma bastante interessante, porque ele apresenta justamente marcadores que ajudam a identificar melhor o estado daquela lesão de uma forma geral. E essas proteínas, elas também vêm como ponto de partida para poder identificar a quantidade dessas proteínas, identificar se aquela lesão ela está em atraso ou não da cicatrização. Lembrando que o excesso de proteínas, né, que envolve ali o processo de quebra, né, proteínas e enzimas proteolíticas, para poder danificar o tecido. Então, isso atrapalha o processo de cicatrização, ok? E a gente também pode avaliar o exudato em relação ao volume, como sendo ausente, baixo, moderado e alto. Lembrar, quando a gente observa a gase que está sendo retirada, se não veio nada, não sujou a gase, ausente. Se sujou menos de mais ou menos um terço, ou menos de um terço da gase, é baixo. Se ela sujou mais da metade da gase e a gase está bem preenchida de secreção, bem ensopadinha, moderado. E alto é quando a própria gase não consegue mais sustentar o excesso de exudato presente. Lembrando que esse exudato ele vai diminuindo na medida que a lesão vai cicatrizando, já que a gente espera que a lesão ela consiga fechar esses vasos, as plaquetas vão estar ali funcionando e o processo inflamatório também vai diminuindo, e essa vascularização, essa permeabilidade vascular que antes era presente de forma bem moderada, agora não vai mais existir. Então a gente espera que ele diminua de forma considerável. Lembrando, se tem uma persistência do processo inflamatório por processos infecciosos, a gente vai observar que esse exudato ele vai permanecer, ok? Aí ele pode ser seroso, hemático, e aí o seroso é mais aquele brilhoso, meio aquoso, né? E algumas literaturas eles nem colocam mais como sendo, nem caracteriza esse exudato como seroso, né? Porque não tem tantos componentes. O serohemático, né, tem um pouquinho de sangue envolvido, mas ainda está mais claro. O hemático é mais sangue. O biohemático a gente vai ter que é com sangue e secreção acastanhada ou amarelada, né? Secreção purulenta. E o purulento já quando ele vem todo esverdeado, ok? Lembrando que é bem clássico o purulento em lesões que tem um quadro infeccioso instalado, ok? E esse exudato ele também pode ser classificado em relação ao odor, como sendo ausente, né? Tem um odor que possa ser também característico como suportável, exalado no momento do descobrimento da lesão, fétido, com odor já mais desagradável, né? Que leva a uma reação mais de afastamento, e o pútrico, né? Que é um odor mais fétido, bem mais intenso, né? Que já tem a característica da decomposição daquele tecido. Lembrando que para lesões oncológicas a gente tem uma classificação específica para o odor, onde a gente classifica aquele odor da lesão oncológica por distanciamento, né, por suportar o quanto que o profissional consegue suportar aquele odor estando próximo, retirando o curativo, na porta da enfermaria ou até mesmo no corredor do hospital. A gente já pode estar sentindo esse odor. Então é uma classificação diferente. Lembrando que não só eu estou falando de lesão oncológica, mas de uma forma geral irão existir classificações, ok? Alô? Oi. Pronto, diga lá, querido.
Assim, é porque agora eu tô no meio de uma reunião, mas esse é o meu WhatsApp. Me mande uma foto como é que tá a lesão dela agora. Eu começo já já falar com você pelo WhatsApp. Você tem o WhatsApp? Tá, pois me manda uma foto dela agora. Me manda uma foto como é que tá a lesão dela agora, viu? Que eu vou te orientar por lá. Faço uns áudios e te oriento, viu? Não, tá certo. Tá. Bem, e aí dentro da avaliação do esfacelo, a gente já entende que esse esfacelo é um tecido realmente morto, um tecido necrosado, de consistência delgada, mais fina, mucoide, então ele realmente ele é mais amolecido, pode ter esse aspecto mais de maciez e de coloração amarelado ou até mesmo chegando a um estado amarronzado. Lembrando que esse esfacelo ele é um tecido em decomposição. Então ele vai ser formado ali por bactérias, fibrina, que dá essa consistência mais gelatinosa, macia, a elastina, as proteínas de colágeno, os leucócitos intactos, fragmentos celulares, exudato e grande quantidade de DNA. E podem estar firmes ou frouxamente aderidos no leito e nas bordas das feridas. Então, a gente sabe que o esfacelo, ele é um agente que atrapalha a cicatrização. Então, a gente precisa, na medida do possível, sempre estar removendo esse esfacelo. E aí pode ser de forma mecânica, né? A gente vai falar um pouquinho mais das intervenções, mas justamente de como a gente deve se comportar com esse esfacelo. Mas só para resgatar, o que vocês estão vendo não é fibrina, é esfacelo, ok? Então, só para vocês verem, ó, aí tem uma área mais amarelada, esverdeada, né? E depois uma área bem preta, que já é necrose, não é mais esfacelo, ok? E vocês observam que ele está numa camada bem fina, bem mucoide e muitas vezes bem aderido ao leito da ferida, ok? Então, a gente vai trabalhar nas intervenções, vocês vão ver que algumas coberturas elas vão atuar principalmente nesse esfacelo e nessa aderência do esfacelo no leito da ferida. E aqui os fatores que vão retardar a cicatrização. Eu vou falar até os fatores sistêmicos e a gente vai continuar depois com os fatores locais no momento presencial. Então, dentro dos fatores sistêmicos, eu queria destacar aqui alguns para vocês. Então, primeiro, a idade. A gente, como eu já comentei com vocês na aula anterior, essa idade ela vai realmente desfavorecer a cicatrização e na hora da avaliação é um dos pontos que vocês vão levar em consideração. Se a pessoa realmente segue com um estado, né, um avançar na idade e como ela se comportou durante esses anos, né, exposição solar, aspectos nutricionais e também do envelhecimento precoce da pele, ok? Então a gente vai ter uma redução significativa de fibroblasto, elastina, e também a gente vai observar que vai diminuir também a água, como eu falei para vocês no decorrer do tempo, e isso vai piorar muito na hora da avaliação, o nosso prognóstico em relação àquela lesão. A gente também vai ter a redução dos vasos, de uma forma geral, a pele vai ficar mais fria e vai ter maior dificuldade de ajuste nas variações térmicas no meio ambiente. E há também uma diminuição das terminações nervosas, e isso é um fator protetor também dentro do nosso cuidado. E a lentidão da resposta inflamatória no idoso, ok? Então isso tudo vai atrapalhar bastante. Lembrando que no idoso, quando a gente tem essa pele muito delgada, ela vai parecendo às vezes quase que um papelzinho, né? Que a qualquer momento ela pode se romper. E o estado nutricional, a gente já comentou um pouco, mas a gente vai observar que o paciente que ele é obeso, ele apresenta bastante tecido adiposo, que a gente já sabe que ele é pouco vascularizado e recebe um aporte insuficiente de oxigênio. Então, se o paciente tem uma lesão, exemplo, numa parede abdominal com excesso de peso, já é um paciente obeso, ele vai ter uma grande chance de ter complicações cirúrgicas ou pós-operatórias ou pós-lesão naquela região, ok? A gente também vai destacar a deficiência de proteica, né? Principalmente avaliando a albumina sérica, que a gente espera que esteja nesse valor de 3,5 a 5, ok? E também a gente observa a diminuição de vitaminas, né? Como o A e C, e o hematócrito hemoglobina, como eu já comentei antes com vocês também.
Lembrando que no estado nutricional a gente vai avaliar peso e altura e ver o IMC, né? Aí, e nesse ponto, tanto a enfermagem como a nutrição pode começar a induzir um aporte nutricional maior para esse paciente. E aqui só para a gente fazer um fluxo, né? A gente vai observar que na desnutrição, né? A pessoa vai ter comprometimento associado não só à ausência desse nutriente, mas também a fatores que vão estar envolvidos com essa desnutrição, como problemas respiratórios, cardiovasculares, sistema eritrocitário e a redução de fornecimento de oxigênio para o tecido. A gente também vai ter redução do colágeno, então força têncil na hora da cicatrização, na imunidade e também dentro do aumento de radicais livres na área do tecidual. Tudo isso vai afetar a nossa cicatrização. E dentro das doenças crônicas, a gente vai ter as doenças oncológicas, insuficiência renal, vascular, diabetes, né, de uma forma geral. Eu não vou falar de diabetes, mas eu queria falar um pouquinho, só comentar algumas coisas de oncologia, que eu acho que vocês já estão craques em diabetes, senão não vão precisar comentar os fatores que dificultam a cicatrização. Mas essas lesões tumorais, que são feridas neoplásicas, são formadas principalmente pela infiltração das células malignas do tumor nas estruturas da pele. Então a gente vai observar que o tumor está dentro de um órgão ou estrutura, ele começa a emergir de forma voluntária, né, no crescimento, e vai perfurando as camadas da pele até ter uma exteriorização. Esse aspecto da exteriorização, né, essa destruição da região tegumentar, ela é um ponto que a gente já sabe que o paciente segue numa cronicidade, muitas vezes no estado mais paliativo. Então a gente precisa correr contra o tempo para justamente ajudar esse paciente a ter uma maior qualidade de vida, ou se ainda tem chance de ter um prognóstico mais favorável, ajudá-lo também dentro desse processo, dessa lesão, não para ter uma cicatrização, mas diminuição de infecção até que ele consiga tratar de uma forma geral esse tumor, ok? Bem, e essas feridas, né, essas lesões tumorais que são exteriorizadas, ela tem esse aspecto exofítico, né, que é saindo como fosse uma flor, brotando. Ou, se você quiser lembrar de um couve-flor, né, mais ou menos aquilo ali que a gente vai ver, ok? Então, na maioria das vezes, essas lesões que são mais avançadas, elas são de tratamento paliativo, então controle do odor. Lembrando que o tecido que cresce é um tecido patológico, é um tecido anormal, então a gente não quer que ele cresça, né, de uma forma geral, ele quer que ele reduza e justamente assim diminua a chance do paciente evoluir com aquele tumor naquela região. A gente vai trabalhar com o controle do odor e prevenção de lesões. Infecções. Lembrando que o odor ele é uma das características mais fortes das lesões tumorais. Porque esse tumor está em crescimento constante e de uma nova revascularização. Então, diariamente ele está crescendo e rompendo vasos e deixando que parte desse tumor não receba uma boa nutrição e oxigenação. Então a gente vai ter uma mistura de tecido que cresce com tecido morto. E o tecido morto, putrificado, né? E a própria característica da lesão neoplásica tem um odor muito forte. Okay? E aí, nesse caso, a gente pode ter dentro dessa lesão a infecção, também associada às vezes ao tratamento clínico do paciente, por isso que é uma visão global. Às vezes o paciente está fazendo uma quimioterapia, radioterapia, e isso diminui a taxa de resposta imunológica. Então, nessa hora, nós vamos ter uma porta de entrada para a infecção naquela ferida, ok? E também a gente pode observar a remoção do tecido desvitalizado, mas aqui é só para vocês saberem, eu não vou comentar isso com vocês, porque exige algumas técnicas que não dá para falar agora. A gente teria que falar só de lesão tumoral, ok? E aqui só para vocês observarem também, né, uma lesão bem exofítica, né, ó. Esse tecido branco é um tecido de necrose, eu mostro essa foto justamente para vocês terem noção, não é esfacelo, é necrose. A necrose ela pode ser branca também, um dos casos é o caso da ferida oncológica, ok? Que a gente tem a necrose branca. E o tabagismo, ele também vai diminuir muito, né, a nossa taxa de oxigenação, e ele vai piorando a nossa pele de uma forma bem progressiva, certo?
a gente já sabe que essa baixa taxa de oxigenação ela vai causar um déficit circulatório e vai também maltratando nossos tecidos, impedindo que ele se renove de forma adequada, então deixando a nossa pele mais velha e com mais radicais livres. Então, o tabagismo, embora ele cesse com o tempo, na nossa avaliação lá do paciente, a gente espera que ele tenha pelo menos parado de fumar uns 10 dias, que é quando a gente consegue ter uma normalização dessa taxa de oxigenação do paciente. O paciente se internou hoje, parou de fumar antes de sair de casa e vai fazendo tratamento cirúrgico, a gente não recomenda. Geralmente a gente já faz a recomendação do paciente parar de fumar 15 dias antes da cirurgia, se ele for ser submetido a algum procedimento cirúrgico, ok? E as drogas que a gente tanto falou, é aquelas que vão influenciar principalmente dentro do processo, a cascata de cicatrização, que é os anti-inflamatórios, vai atrapalhar o nosso processo inflamatório de cicatrização, os esteroides, os corticoides que vão estar influenciando lá a questão da síntese de colágeno, também ajudando, atrapalhando os fibroblastos, ok? E as drogas anti-inflamatórias também bloqueiam a biossíntese de prostaglandinas pela inibição da enzima ciclooxigenase ou lipoxigenase, ok? A gente vai ter também o risco de ter deiscência. Eu vou falar um pouquinho mais sobre deiscência lá na frente, na ferida operatória com o uso de corticoide. Isso também já está comprovado. E os antitumorais, né, porque eles atuam principalmente na replicação tecidual, eles também vão atrapalhar a nossa cicatrização. Então, tudo isso vai, na hora da sua avaliação, ser ponderado como algo que vai atrapalhar a cicatrização do paciente. E aqui é só para destacar, quem for trabalhar em emergência, UTI, e ver o paciente lá com as lesões, resumidamente aqui, vocês vão observar que a noradrenalina, que é uma medicação que ajuda a manter a pressão arterial do paciente normalizada, né, ou pelo menos dentro de padrões aceitáveis, quando ele está com a pressão muito baixa, se usa a noradrenalina como recurso terapêutico. Só que a noradrenalina é também um potente vasoconstrictor visceral e renal, o que limita sua utilização clínica. Ele não deve ser usado por muito tempo. E ele também promove a vasoconstricção sobre a rede vascular sistêmica e pulmonar. E deve ser usado com prudência em pacientes com hipertensão pulmonar. Então, a gente sabe que o paciente que usa noradrenalina, ele vai ter uma baixa perfusão periférica. E se a lesão que o paciente está apresentando é na periferia, tipo calcânio, pé, perna, a gente sabe que essa região vai ser pouco vascularizada com o uso dessa noradrenalina. Ok, pessoal? Então, eu queria parar aqui com vocês um pouquinho. Então, quando a gente estiver voltando, eu vou continuar a próxima parte e vou explicar mais coisas para vocês, ok? Então, um abraço, pessoal. E já a gente volta para poder falar um pouquinho mais sobre esse exame clínico e essa avaliação melhor das feridas, ok?